Oi, gente, a paz do Senhor. Tudo bem, gente? Bom, gente, eu espero que sim. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de nós entrarmos para o tema de hoje, o qual vocês já leram aí, eu vou pedir para vocês ignorarem, tá bom? Qualquer barulho que vocês ouvirem aí. Já vou pedir para você clicar muito no gostei, tá bom? Porque aí eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoou sua vida, tá? E mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas com este vídeo através do teu joinha, tá? Então não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Venha fazer parte dessa grande família que tem crescido a cada dia mais. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre a minha rotina, me siga no Instagram. Eu sempre estou lá no Instagram, respondo vocês sempre no direct. Vocês têm me chamado muito lá no direct. Eu respondo a todos, tá bom? Tenho postado, né, quase todos os dias stories, tenho compartilhado com vocês, né, essa fase agora que eu estou vivendo, né, mostrando mais sobre os meus looks cristãos, tenho dado dica de looks, então tá bem legal, me siga lá no Instagram, tá bom? Se você ainda não me segue, vou deixar linkado aqui pra vocês. Então, gente, vamos lá para o tema de hoje, como vocês já leram aí. Eu vou estar falando hoje um pouquinho sobre o que pode nos separar de Deus. E eu tirei esse tema, gente, lá do livro Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Ali, né, a narrativa do texto ali vem falando, né, que nada pode nos separar do amor de Deus. Ali vai falando, né, a fome, né, a dificuldade. Aí ali vem falando sobre várias coisas, né, que não nos separará do amor de Deus, tá bom? Então eu vou dizer aqui que existe apenas uma coisa que pode vir separar eu e você do amor de Deus. Existe apenas uma situação que, se você vier a vir fazer, isso realmente vai te separar de Deus, vai te separar do amor de Cristo. Que é o que, Bruna? Fala pra gente. É o pecado, tá? O pecado, ele nos afasta de Cristo, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta, né, do amor do Senhor, tá? Nenhuma outra situação pode vir nos separar do amor de Cristo, nem a angústia, nem a perseguição, nem a aflição, nem a adversidade, nem a falta de comida, nem a falta de vestimenta, nem a falta de emprego, sabe? Nem a falta da saúde, nada disso te afasta do amor de Jesus, nada disso te afasta do amor do Senhor, mas o pecado, ele afasta a mim e a você do amor do Senhor. Porque, como diz, né, o ditado, né, as pessoas costumam muito dizer isso, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus, ele não tem, né, particularidade com o pecado. Deus, ele não tem comunhão com aquilo que é errado. Deus não tem comunhão com as trevas. Tá bom? Então, quando a gente dá lugar ao diabo, quando a gente cede ao nosso desejo carnal, quando a gente comete, né, o pecado e passamos a viver, né, segundo o pecado, isso sim nos afasta do amor do Senhor. Eu não vou dizer aqui que, por exemplo, se você vir cometer algo que é errado diante de Deus e você vier se arrepender, pedir perdão ao Senhor, né? Se isso vai te afastar de Deus. Não, isso não vai te afastar do Senhor, tá bom? Porque a gente vê isso dentro da palavra de Deus quando Davi, ele cometeu o adultério e matou, né, a vida de Urias. Então a gente vê que Deus ali, ele perdoou o pecado de Davi e não se afastou dele. Deus permaneceu ao seu lado, né? Mas ele sofreu as consequências do seu pecado, né? Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele praticou, que foi de errado, né, diante de Deus, Deus permitiu ele vir sofrer todas as consequências possíveis, porque, como eu disse aqui, Deus, ele não tem comunhão com aquilo que é errado. Deus, ele não tem comunhão com aquilo que é pecado. Deus não tem comunhão com aquilo que vai contra a sua palavra. Então, a única coisa que pode te afastar do amor de Jesus, a única coisa que pode te separar de Deus, da comunhão, é o pecado. Então, toda vez que a gente peca
né, e vive uma vida segundo ao pecado, segundo aquilo que é errado diante de Deus, segundo aquilo qual, né, vai de encontro aquilo, né, qual a gente acredita mediante a nossa fé, isso nos separa de Deus, isso nos distancia do Senhor Jesus, entendeu? Porque não tem como Deus habitar em um lugar que está totalmente, né, errado. Deus não tem comunhão, ele não tem comunhão com as trevas. A Bíblia vai falar, né, sobre isso, com que comunhão há a luz com as trevas? Não existe. Onde as trevas, quando nós somos a luz, a gente clareia, a gente traz claridade, entendeu? A gente faz o quê? A diferença, né? Então, Deus, ele não tem comunhão, né, com aquilo que é errado, com aquilo que é impuro, com aquilo qual que não glorifica a Deus. A Bíblia vai falar, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E a Bíblia vai falar mais, né, aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, tenta, se esforça, se empenha para se manter limpo. É por isso que Deus, ele não tem essa comunhão. Então não tem como Deus habitar no pecado. Não tem como, gente. Há uma grande diferença de você viver na prática do pecado, entendeu? Mesmo sabendo que aquilo ali é errado, que aquilo ali, né, é pecado diante de Deus, e mesmo assim você dá legalidade, você continua a viver na prática do pecado. Nós não, nós nos arrependemos, né, de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi praticado, obtivemos o perdão de Cristo Jesus e nós não andamos mais na prática do pecado. Você pode sim, né? Porque nós somos falhos, nós somos ser humanos e a gente habita num corpo corruptível. Então, todos nós estamos sujeitos a vir a errar, a falhar contra Deus, a cometer algo que é errado diante de Deus. Mas há uma grande diferença, entendeu? Do que você viver na prática do pecado. Nós não vivemos mais na prática do pecado, porque nós, né, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e não vivemos mais na prática do pecado. Mesmo se você, né, algum dia, né, ou sei lá, você vir errar, você vir, né, pecar, você vir, né, errar o alvo, então você vai pedir perdão a Deus ali, Deus, ele vai te perdoar e você vai continuar a ter a comunhão com Deus, porque você não está vivendo na prática, entendeu? Do pecado. Entendeu? Como aqueles que já vivem, aquele que vive na prática, aquele que pratica constantemente o pecado, esse Deus não habita nele. Esse, o amor do Pai não está nele. Entendeu, gente? Porque todo aquele que é uma nova criatura, a Bíblia vai falar sobre isso, né? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Então, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como Salvador da sua vida, então tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, entendeu? Tem que ser transformada a sua vida. É por isso que ele fala, ó, as coisas velhas já passou, ó, aquilo que você fez no passado já passou, já foi perdoado, então acabou, né? Deus, ele não se lembra mais dos seus atos, daquilo que você fez de errado. Então, eis que tudo se fez novo. Deus vai começar a contar a partir de agora, da sua nova criatura em Cristo Jesus, entendeu? Então, a gente não vai mais viver na prática do pecado, a gente não vai mais viver segundo o pecado, entendeu? Segundo os prazeres carnais. Agora a gente vive para Cristo, uma vida de santidade, entendeu? Diante de Deus. Então, gente, o que vai nos separar de Cristo, que nos separa de Deus, é o pecado, é a iniquidade, é a transgressão, tá bom? Então, é a única coisa, gente, eu costumo dizer que a única coisa que faz com que a gente venha afastar-se de Deus somos nós mesmos, entendeu? Porque se a gente dá legalidade ao pecado, isso vai nos afastar de Deus, entendeu? Porque o pecado não agrada a Deus. Deus ama a todos os pecadores, tá?
Deus ama a todos iguais. Deus não tem filho predileto. Deus não faz acepção de pessoa. Deus ama a todos iguais. Só que Deus não aceita, né, aquilo qual a pessoa pratica, o qual ela vive na prática, entendeu? Há uma grande diferença aí, entendeu? De você amar a pessoa e você aceitar aquilo qual a pessoa faz. Então, Deus, ele ama a pessoa incondicionalmente. Ele deu seu Filho único para morrer na cruz por todos. E a Bíblia vai dizer que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, entendeu? Então, Deus ama a todos igualmente, mas Deus, ele não aceita. Deus não aceita a prática, o ato, aquilo qual a pessoa comete, porque ele não pode ir de encontro com a sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo aquilo que está escrito. Então, Deus, ele não aceita o pecado, tá? Ele não tem comunhão com o pecado. Deus, ele não tem comunhão com aquilo que é errado, aquilo que vai de encontro à sua palavra, tá bom, gente? Então, eu espero muito ter esclarecido, tá, esse assunto aqui para vocês, que o único que pode separar-nos de Deus é o pecado, tá bom, gente? Então, me deixa aqui no comentário a tua opinião sobre esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo.